As amizades são importantes e a orientação nessa atividade é necessária para que seu filho seja seguro e tenha sucesso. À medida que as crianças crescem, as amizades assumem um novo significado. Pais que têm comunicação aberta e envolvimento ativo nos primeiros anos estabelecem o tom para a conversa mais profunda e contínua sobre amigos durante a idade escolar e adolescência. Neste episódio, falaremos o que os pais podem fazer para apoiar os seus filhos em suas amizades. Não percam! Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Pass. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Pass, eu sou pai do João, pai do Davi, podcaster. E minha mãe já dizia, esse menino aí... Olha, esse menino... Cuidado com quem você anda, Gustavo. Meu nome é Carolina Vince, sou pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura, que tem bons amigos, mas que tem realmente algumas amizades que a gente fica incomodado, né? Mas não é proibir que é o caminho, Gu, e a gente vai aprender isso nesse episódio. Como a gente ajuda de fato, né, Ivani, a melhorar o envolvimento e a capacidade do nosso filho de fazer novas amizades. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, eu sou mãe do Fernando. A gente está gravando esse episódio aqui numa semana que foi muito tensa aqui em São Paulo, que a gente teve um menino de 13 anos que matou uma professora a facada, né? Sim. E a gente viu que não estava sozinho nessa história, né? Que ele tinha aí um apoio de outros em rede social e mesmo na própria escola, né? Tinha quem sabia disso, que queria fazer. Então, a gente tem que ficar muito esperto, né, Carol, em relação em relação às amizades, eu acho, não só amigos que trazem boas coisas, né? Existem crianças que melhoram a vida dos nossos filhos, mas tem, às vezes, a coisa que desvirtua tudo, né? Com certeza. E existe uma fase clássica que a gente vai falar, que é quando a criança passa a olhar o grupo como uma verdade absoluta. Exatamente. Então, a ideia é que você, antes disso, consiga ensinar o seu filho a cultivar boas amizades. Então, a ideia desse episódio é isso. É um olhar para um cuidado de como ajudar o seu filho a ter bons amigos. E ele tem que ter essa condição crítica. Você não vai estar sempre do lado do seu filho. Então, mais uma vez, como a gente sempre fala, em cada momento da vida do seu filho, você vai ser capaz de dar autonomia para ele. Agora, com o João, é difícil, mas é mais fácil do que com o Davi. Concorda? Sim. Então, a autonomia tem que aparecer e para fazer amigos também. Então, a gente começa falando de uma fase muito inicial. Então, os primeiros anos de vida, Ivani. O que a gente tem nos primeiros anos de vida? Não, nos primeiros anos de vida, é um pouquinho mais fácil porque você está junto, né? Muitas vezes você está junto. Você vê como a criança se comporta em relação às outras crianças, né? Você já viu isso, né, Gustavo? O próprio Davi, como que ele, por exemplo, quando está com os amigos, com o Ricardo, com a Lulu, que são todos mais ou menos da mesma faixa etária, como que eles se comportam? O João, né? O João. Eu falei Davi, né? Falou, não, do João. O João que é maiorzinho, já tem 4, 5 anos. As crianças dessa idade, você vê. São crianças que, assim, você consegue perceber como é que eles se comportam quando um faz uma coisa que o outro não gosta, como é que ele... Ou mesmo, assim, como que eles levam a amizade deles mesmo, né, Gustavo? Não sei como que você vê o João em relação a isso. Ele já tira um raio-x na hora, assim. Fulano chora demais, o outro não empresta o brinquedo. Esse daqui é meu amigo, mas ele é mandão. E esse aqui domina a brincadeira. Ele já dá um raio-x, assim. E mesmo assim ele convive e se adapta. Então, mas isso, Gustavo, veja, que a criança consegue identificar. Você, como pai, tem que exercer essa habilidade de estar presente, permitir que seu filho se relacione, mas identificar onde você pode melhorar. Então, por exemplo, se seu filho é uma criança muito tímida, você pode ajudar o seu filho nessa interação com outras crianças, certo? Destacar pontos fortes, colocar os desafios sociais. Então, assim, você vai nortear essa interação para que seu filho melhore. Ele nunca vai deixar de ser tímido, que é o que eu falo muito no consultório. Quando uma criança chega numa festa e abraça a perna dos pais, você vê que é clássico. O pai faz uma cara de não acredito. Como se aquilo fosse um problema. A criança só está se ambientando. Mas a criança nem é tímida. Ela está só com vergonha de um lugar que ela chegou e não tá entendendo muito o que está acontecendo ali, né? Ou então, Carol, por exemplo, quando a criança fica muito brava, que já aconteceu, por exemplo. O João, por exemplo, ficar bravo numa situação com os amigos. Você nunca presenciou isso? Sim, principalmente de não ter escutado ele, ou de não ter
alguma situação que ele acha que tá na razão e dentro da situação pode ter... Aí ele fica mega bravo na frente de todo mundo. Isso Mas acontece. aí ele sai, por exemplo, batendo? Ele tem diversas reações. Se for um negócio muito sério que ele tem certeza absoluta que ele não tinha culpa ou que não foi ele, no decorrer ali da situação, ele chega a jogar umas coisas pro alto, às vezes. Ele fica nervoso. Ou às vezes ele vem com aquela cara bem assim, pai, eu já disse, não fui eu. Ou pai, não é assim. E ele já expressou, por exemplo, para você, ô pai, eu estou com raiva. Sim, eu tô com muita raiva. Inclusive já falou pra mim, eu tô com muita raiva de você, eu não sou mais seu amigo. Não, mas não de você, mas em relação ao, eu tô com muita raiva do Rick, tô com muita raiva da Lulu. Sim, o Rick fez alguma coisa que eu não gostei, eu não quero mais brincar. Tá. Vai lá na sala e acaba, né? Dá Mas aquela aí, azedada. e aí, assim, cabe a gente nessa hora, talvez, talvez não, com certeza, mostrar para ele que isso é uma coisa temporária. Sim. Tá sim. certo? Tudo bem, você tá bravo agora, espera um pouco, acalma e depois você volta. Isso é uma fase só, tá tudo bem, você não concordou, mas tá bom, também não precisa ficar com raiva o resto da vida, tá certo? Ah, mas E já você- diz, ó, igual no comercial de pasta de dente, né? 9 a cada 10 crianças que brigam lá naquele momento que elas estão, 10 se resolvem sozinhas, né? Isso é impressionante. Mas também. olha só, Gu, como é importante. Ontem mesmo teve um conflito grande na minha casa. As meninas voltam com uma mãe turista, que a gente fala, né? Uma pessoa que a gente conhece que traz as meninas de volta porque eu não consigo buscar na escola. Então eu sou um pai turista. Eu sou um pai turista, exatamente. Aí, enfim, teve uma confusão lá, que a Laura queria comer o lanche da Maria. A Maria sabe que não é para comer o lanche no caminho de volta, que senão não almoça, tal. A Maria colocou a lancheira no porta-malas e a Laura ficou fula da vida, porque ela queria comer o lanche da Maria. A Maria manteve a conta dela. O que a Laura fez? Pegou o cinto de segurança e arremessou na Maria. Senhor. Deixa. E aí não pegou e tal. E aí a moça me ligou depois, explicando o que tinha acontecido. E a Laura, era que eu cheguei em casa, fui conversar com a Laura começou a chorar. E ela falou, mamãe, eu tive muita raiva. E dessa vez eu não consegui conter a minha raiva. Então ela sabe que é raiva, que ela deveria ter tido uma atitude diferente, mas que ela explodiu. Também, gente, as crianças estão numa fase de aprendizado, certo? Ela é taurina ou não? Ela é leonina. Leonina. Pior que entendi. taurina. É que o taurino, ele, né, mexeu com comida, mexeu com... Ah, é? Então, assim, só para vocês entenderem que a gente precisa sinalizar o tempo todo, né? Aplaudir a capacidade da criança de entender, reconhecer o sentimento, reconhecer o próprio erro e entender que tem que agir diferente. Talvez não vai agir diferente, nunca, porque é uma explosão. Mas a gente precisa exercitar isso e buscar isso, certo? Isso é muito importante, né? Isso é E como muito a Maria importante. agiu nessa situação? Porque a Laura ficou muito nervosa. E a Maria? A Maria, ela se manteve neutra porque tinha alguém ali que estava no domínio da Mediando. situação. Exatamente. Então a Maria ficou neutra, ela viu que a Laura tinha se excedido e ficou quieta. Ela falou, mamãe, eu não falei nada porque eu vi que a Laura estava muito brava. E a Laura chorou e aí se acalmou e aí chegaram em casa numa situação outra, mas quando me contaram, eu vi que tinha um esquema ali que passou dos limites, entendeu? Então são oportunidades ao longo do dia. Eu não estava presente. Mas apareceu a oportunidade e foi tão intenso que a Laura começou a chorar me contando, do tipo, eu sei que eu pisei na bola. E tá tudo bem. Me excedi. Exatamente. Então, assim, sempre a gente tem que ter a oportunidade de dizer isso. O que acontece? É sua irmã, mas é sua amiga, certo? Existe uma amizade entre os irmãos. E eu falei, se você tivesse machucado a Maria, talvez, às vezes, quando a gente machuca o outro, isso causa um dano na gente também. Então, você poderia ter estragado sua amizade com a sua irmã, você poderia ter se machucado ainda mais. São situações que a gente tem que mostrar, que é o convívio social que tem que sempre imperar, certo? Eu tenho que prezar para que eu tenha um bom convívio social. Eu não posso ser uma pessoa explosiva que sai... Vídeo que a Ivani acabou de falar. Sim. O que esse menino fez, né? Mas o que eu acho aqui, porque se a gente for andar um pouco mais para frente, né, nos anos escolares, né, Carol, é que a gente começa a entender que, assim, como é difícil você poder conviver com várias pessoas, você convive com vários tipos de pessoas, tá certo? Então, não é fácil. Você tem que aprender, assim, você ter habilidades sociais exige que você treine, de uma certa forma, amizade com gente muito diferente de você. E teve um episódio que a gente falou, né, sobre controle emocional. Exatamente. Isso você vai adquirindo aos poucos, mas muitas vezes já estamos falando numa fase, Gustavo, que isso já passou. Porque esse controle emocional, tudo se dá entre os 3 e os 5 anos. Então, nós já estamos falando da idade escolar, que é aquela criança maior, já de 6, 7 anos de idade, entendeu? E é uma idade difícil, porque muita gente fala assim, eles têm que aprender a resolver isso sozinhos. Sim, às vezes é verdade, mas às vezes você pode ajudar. Porque certo? assim, às vezes você tem, por exemplo, a criança tímida, ela pode
ficar quieta na hora de um conflito, tá certo? Porque ela tem medo, ela fica preocupada, ela tende a ficar mais isolada. Então, ou, por exemplo, pode ter uma criança com um déficit de atenção hiperativa e que é aquela criança que tem pensamentos acelerados, tá certo? Ela tem que aprender a filtrar um pouco mais esses pensamentos, dar uma pausa. Ou uma criança muito intensa fisicamente. Isso a gente vê muito. Os meninos que são muito intensos, Exato. na hora dele responder uma atitude, ele responde sem ter intenção, mas que assusta o outro ou até machuca. Sim. Veja, eu estou numa idade escolar, eu tenho que ter um autocontrole já, o que aconteceu com a Laura, certo? Então, precisa nortear a partir da característica da criança. Ou mesmo uma criança, por exemplo, que cresceu num lar em que assim, você tem uma verbalização muito grande, às vezes, da raiva, sabe? A criança aprende a se colocar muito quando está com raiva. É o uso errado das palavras. Exatamente, também, né? exatamente. Ou que testemunham muita violência física, né? Essa criança tende muitas vezes a repetir esse tipo de comportamento. Então, pensa, você coloca num caldeirão aí crianças de todos esses tipos, quer dizer, não é fácil. Mas também não tem o alecrim dourado lá, que foi criado tudo, né? Ai, machucou, vem cá, faz aqui. Aí quando ela tá com outras crianças, ela também exerce o alecrim dourado? Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo para você identificar a dificuldade do seu filho e ajudar o seu filho a superar essa dificuldade. Você não pode super proteger. É isso que você está falando, super proteger. Então, eu tô dizendo, porque às vezes você rapidamente num aniversário, numa festinha, já identifica. Eu tô brincando, o alecrim dourado, que é aquele assim, não me toca, não me rela, eu quero, eu sou líder, eu sou aquilo. E se você contrariar, acaba com o clima também. Todo, né? Só que aí você percebe que em casa... O alecrim dourado, uma hora vai ficar de lado, não tem jeito. É o que acontece. As crianças rapidamente identificam e isolam. Então, mas isso que você acabou de falar é um ponto muito importante. Traga o amigo do seu filho para casa. Uhum. Então, o que a festa permite? Que você, exatamente isso, você olhe a dinâmica de interação social das crianças, certo? Isso é muito importante. Então, recentemente teve uma festinha também da Laura, que eu entendi a característica de cada criança. É muito engraçado você ver como um é mais dominador, o outro ele barganha, o outro se vitimiza. E é isso, eu não fiquei fazendo intervenções o tempo todo, mas às vezes dá vontade de falar até assim, porque se resolve, isso é muito doido, né? Mas o que você tem que fazer é intermediar para ajudar o seu filho a ser uma pessoa adequada, certo? Então, por exemplo, quando você traz a criança para casa, eu não estou gostando do jeito que a Laura... Dando um exemplo, tá? Puxa, a Laura mudou o comportamento, ela está com uma amiga nova. O que está acontecendo? Eu vou mandar ela se afasta dessa amiga? Não, manda a amiga vir para casa. Para entender o que rola ali, Você vai né? intermediar, você vai ver se aquela criança segue as regras da casa, Sim. se ela é uma criança obediente, se ela é uma criança respeitosa, né? E a partir daí você começa mais ou menos a imaginar que, na verdade, é uma característica habitual. Ou não, gente, peraí, essa criança é violenta. Opa! Essa criança é mal educada comigo, com a mãe da amiga, não segue regra. E você sabe que eu já fiz esse exercício de trazer alguns amiguinhos do João, e eu percebo que algumas frases, alguns comportamentos, você vai identificando das crianças que estão indo lá em casa. Com certeza, é isso exatamente. Você fala, nossa, isso aqui ele pegou desse fulaninho. Exato. Isso aqui ele pegou do ciclaninho, né? E às vezes tem algumas crianças que você vê, às vezes não tem boa índole, né? Que são crianças que podem ser, assim, não trazer muito bom relacionamento, né? Crianças que às vezes... Esse aí é o que a minha mãe falava, meu santo não bateu. Exatamente. Não deu muito Não, às vezes não certo. precisa nem não bater. Às vezes acontece do irmão ter o amigo tem um irmão mais velho e traz um vocabulário, um conteúdo que não te agrada. Isso é muito comum. Exatamente. Palavrão entre meninos. Ô, mano. Isso é claro. Humano. Nossa. Velho. Pô, Ô, aí velho. você zoou o barraco, hein, Ô, velho. Vani? Aí você zoou aí a minha goma, não fala assim. A minha goma. Não fala assim da minha pegada, mano. Entendeu? Mano. Pô, mano. Pô, mano. Você tá louca, velho? Qual o seu problema? Qual é o seu problema, mano? É que eu te conheço, né? Ai, Ó, ai, e aí Vem com gingado, né? Minha mãe falava, isso aí ginga demais, viu, Gustavo? Minha mãe tinha várias tiradas, assim. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe sabia também... Isso é legal, né? Toda mãe exerce mãe o tempo todo. Porque assim, eu sempre fui o Gu da galera. Então eu trazia muita gente pra casa, né? Desde da 8ª série, da 7ª série. E eu lembro que minha mãe exercia muito isso, assim, de identificar situações e exercer a mãe na ausência de outras mães. Né? Então em casa, assim... Você percebia que a minha mãe exercia um negócio e os meninos falavam, pô, a mãe do Gu falou assim. Você percebia Legal até que ela devolvia algumas coisas que talvez vinham com dificuldade de outras casas, que até às vezes não existia a figura da mãe. E a minha mãe exercia aquilo. Mas assim que a criançada fechava a porta,
olha, ciclano, fulano, não quero mais esse menino aqui, entendeu? Esse menino não vai mais vir aqui, entendeu? Esse daqui, então, esse aqui é um amor, pode trazer ele todo dia, se a mãe dele não quiser ele, eu quero, levo lá no Poupa Tempo, bota até no meu nome. Mas, Gustavo, ela fazia direitinho o que nós estamos falando aqui. Não, isso a minha mãe fazia com Entendeu? excelência. A sua como mãe uma boa devia estar sentada nesta mesa, porque é exatamente isso. E a pessoa saca, né, direitinho como é que é a criança, como que são as... Quando você tem a possibilidade, aí é que está. Por isso que é importante que você se aproxime ali da criança. Mas com uma ressalva. Não faça seu filho passar vergonha. Não, né, é gente? lógico, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? É. Se o moleque tá lá conversando sobre um assunto super interessante, chega a mãe e senta e quer conversar junto, nem sempre cabe. Não, então, cuidado mesmo. pra você não ser, né, a pessoa inadequada. Eu não tenho sei uma se eu cena... não fui um pouco, viu, Carol? Você acha? Eu tenho uma cena clássica em casa, hein? Sei. Chegava a hora do almoço, a gente fazia trabalho, né? Eu estudei um tempo à tarde, aí chegava a hora do almoço, a gente fazia o trabalho de manhã para levar para a escola. Aí chegava a hora do almoço. A minha mãe falava assim, quando chegava um e falava assim, ô, dona Rose, o que tem para comer? Aí ela já olhava assim, já chegou o que quer dominar o cardápio, né? Pensa, gente. Aí a minha mãe já mandou. Que isso, gente? Olha isso. Ela fala que pior que folgado. isso. Ô, Gustavo, pior que isso, só se chegasse já fosse abrindo a geladeira. Não, então, teve um amigo meu, né? Ele frequenta a minha casa ainda, acho que ele não escuta o Pediatra Cast, mas ele abria a geladeira. Ai, gente. A minha mãe tinha uma bronca. Não, mas é lógico, isso é uma falta de educação absoluta. Absoluta. Meu irmão teve uma namorada. Ela chegava na casa da minha mãe e abria a geladeira. Nossa, não. Minha mãe ficava demais, louca. Né? Tomava tudo os Yakult, né? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Chegava furando falta de Yakult. educação. Não sabe o que é pior? Quando você vê seus filhos fazendo uma coisa que você abomina. Nossa. Não é? Nem Porque me você fale. tem, às vezes tem que escapar alguma coisa para você ensinar. Sim. Então essa coisa que a criança chega e faz alguma coisa, você fala, meu Deus, é meu filho, não acredito. O que eu vou fazer agora? Mas é isso. Eu já tive situações assim que abre a geladeira, mas só tem isso pra tomar, mas cara, você tá na casa do seu padrinho, então o que tiver na geladeira você Agradeça, vai tomar. Né? Pois é, Em então casa a gente é isso. conversa. Quer dizer, a gente está falando aqui da idade escolar, né, Carol? Exato. Mas eles vão crescendo, vão virando adolescentes, né? E aí? Bom, primeiro, antes de tudo, você tem que estar envolvido na criação dos planos sociais do seu filho, tá? Não tem razão para você, por exemplo, olhar essa coisa da mensagem de texto. Você não precisa ser um pai intruso, porque hoje em dia invasivo. tem isso, né? Ninguém mais fala. Antigamente, você ouvia a pessoa falando no telefone, né? Ao telefone. Você ouvia a pessoa, você já sacava mais ou menos o que estava rolando. Mas hoje a coisa é difícil, hein? E outra, a minha mãe pegava a extensão, né? Lógico. Não sei se a sua fazia isso. Mas é lógico. Qual mãe que não pegava? Minha mãe pegava a extensão, aí eu falava, ô mãe, desliga aí, mano. Pô, tá atrapalhando o meu rolê com a gata aqui, mano. Muito bom. Então, Carol, e hoje que é então, tudo... Eu acho que você... Primeiro, Ivani, a gente sabe que a gente está falando de uma idade pré-adolescente. Em teoria, você deveria ter desenvolvido já, né, uma relação de confiança com o seu filho. Isso é fundamental. Porque Lógico, ele né? vai burlar. Você já teve todo esse tempo para isso, então, assim, né? vejam que a gente está falando a importância da amizade, porque a amizade vai contribuir para a tua relação com teu filho, Claro. certo? Então, uma boa amizade é um cara que vai ser um parceiro. Vão transgredir? A gente sabe que vão. Em algum momento, seu filho vai transgredir, certo? Gente, isso é fato. Você transgrediu a vida inteira. Só que você tem que saber que o moleque volta. E uma transgressão que não vai colocar em risco a vida, né? É isso que você espera do seu filho. E a mensagem é a mesma coisa. Uma mensagem ou outra inadequada vai acontecer, mas você não vai querer que sua filha mande um nude e se veja numa situação que vai ser ruim para ela. A verdade Óbvio. é essa, entendeu? Então, uma mensagem para um amigo que não foi legal, um posicionamento num grupo de WhatsApp, porque tem acontecido isso muito. Sim. E foi um dos motivos de eu falar para Maria recentemente que eu não ia dar celular para ela antes da idade que a gente combinou. Falei, filha, uma amiga, né, na verdade da família, falou que tá super difícil de manejar as crianças no WhatsApp. Porque se a gente adulto percebe nitidamente a postura e o perfil de cada um num grupo de WhatsApp do prédio, por exemplo, você fala, o fulaninho é o cara que sempre comenta inadequadamente, não tem isso? Sim. Ou aquele cara é um cara agressivo. A criança tem informação. Como que ela vai saber o limite do que escreve? E mais, o que se escreve nem sempre é a intenção que se tem. Exatamente. O texto não passa emoção, né? Exatamente. Exato. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, a ideia é você monitorar sim a mensagem do seu filho, até para você saber se ele não está tendo uma abordagem inadequada com os amigos ou sendo abordado de maneira inadequada. E isso só vai ser possível se você tiver uma parceria. Então, o que eu vejo muitas mães fazendo, que eu falo que é legal, é assim, eu vou ter livre acesso ao seu celular.
Eu vou ter livre acesso ao WhatsApp. A hora que eu quiser. E tem vários softwares que replica também, né? O que está sendo Então, falado. isso eu vou precisar da sua ajuda do DTI para quando eu liberar o celular para as meninas. Porque... Mas na época da minha mãe não tinha celular, na minha época de adolescente. Mas eu lembro que a minha mãe já fazia uma seleção na hora de ir pro Play Center. Porque assim, quando você vai levar o seu filho lá na frente do... Como chama sua mãe mesmo? Minha mãe chama Dona Rose. Dona Rose é genial. Dona Rose tem que vir aqui gravar um dia. A minha mãe, logo eu perdi a vergonha da minha mãe me buscar e me levar nos lugares. Isso eu perdi rápido, sempre teve. Mas assim, Play Center, tinha que estar às 7 da manhã lá na porta da escola. Mesmo eu morando perto, minha mãe levava bonitinho. E aí já chega né? Eu vou no bungee jump, eu vou me pular de cabeça, eu vou me jogar, nós vamos no de água, nós vamos fazer aquilo. E minha mãe já fala, olha, não anda com esse menino. Esse menino aqui não tem limite. Esse daqui vai me trazer a sua camiseta ensopada. Esse aqui, ela já falava, anda com aquele ali bonitinho, ó, ele tá contido, entendeu? Tá com o lanchinho bonitinho, dá pra ver que a mamãe penteou o cabelo. Então, mas eu vou contar um negócio aqui, gente, que aconteceu uma vez. Eu estava no shopping com o Fernando e eles estavam lá, tinham ido ao cinema e tal. E depois, na hora de ir embora, ele falou, mãe, será que você podia dar... Uma carona. Carona pro JP? Posso, falei, sem problema. Ela perto da gente. E fomos. Menino bacana. Os pais eram separados, ele estava morando com o pai dele, né? E tranquilo, menino do bem, gente. Bonzinho, tal. Comentando do filme. Sim, super bonzinho. Tudo a gente veio conversando, tudo beleza, tudo tranquilo. Só estranho, só porque ele não tinha dinheiro para comer nada lá. E a gente até pagou lá o lanche dele e tal. Um pouco estranho, né? Para quem mora em Alphaville e tal. Bom, beleza. Mas menino totalmente tranquilo. Isso levou, acho que um mês depois disso, o Fernando, numa noite, falou que tinha conversado com ele, estavam lá falando pelo celular, conversaram e tal. E quando o Fernando chegou no dia seguinte na escola, houve a notícia que o JP tinha se suicidado. Deus do céu. Enforcado com um cinto. Senhor. Senhor. Com quantos anos de idade? O JP, acho que ele tinha... Acho que uns 12, Meu 13. Deus do céu. Meu Deus. Tá? Então, só para você ter uma noção. Ele é um pouquinho mais velho, eu acho. Um pouquinho mais velho. Eu acho que o Fernando devia ter uns 14 e acho que ele tinha uns 15. Foi isso. Caraca. Tá? Então eu só estou falando isso pelo seguinte. Às vezes, o que aparece nem sempre é o que é verdade, né, gente? Porque eu nunca imaginei que aquele menino pudesse cometer suicídio. Nunca na minha vida. Muito menos o meu filho, que tinha conversado com ele na noite anterior. Sim. E o menino não tinha dito nada. E ainda mais com 15 anos que ainda não conseguiu entender nada do que vem e do que ele vai. Não tinha mais do que isso, porque eu não me lembro nem se ele estava já no ensino médio. Acho que ele não estava. Eu acho que para você ver. Isso vai de encontro, Ivani, com essa coisa da tua presença, né? Não só como mãe, mas como mãe do amigo. O Gu acabou de falar uma coisa muito importante. Às vezes, não é negligência intencional. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Às vezes é um pai que trabalha muito, uma mãe que trabalha muito, que está tarefado, que tem uma atenção do cuidado, que tem a intenção de criar o filho, mas que não tem a oportunidade de ter um tempo suficiente. E você, às vezes, não percebe a atitude, não percebe a mudança de postura do seu filho. Porque o suicídio, ele é a linha final de uma mudança de comportamento provavelmente drástica. Alguma coisa motivou esse menino. Eu acho com certeza, quando é muito novo... Para você chegar nesse ponto, você precisa ter muita coragem, Mas Carol. quando é muito novo, Ivani, eu me questiono quanto tem noção real do que está sendo feito. Isso que eu estou dizendo. Com 15 anos você não sabe nem o que passou, nem o que vem. Exato. Né? Mas deve ter existido um movimento, até um movimento de solidão, essa coisa dele não ter dinheiro para comer. Sim. Da onde veio? Não estou julgando, gente. Tinha ali, entender, né, provavelmente tinha ali uma solidão muito grande. Exato. Provavelmente. Exato. Então, muito assim, grande. Tudo isso a gente tem que ponderar e colocar na balança. Mas assim, você como mãe tem a oportunidade de cuidar do seu filho. Você não vai cuidar do filho do outro, mas às vezes você sinaliza. Eu tenho 2 pacientes no consultório que são, assim, vieram à cabeça. Por quê? Porque elas são um pouco filtro dos outros amigos. São mães que trabalham, mas são mães muito presentes, de filhas únicas. Então, elas são muito parceiras. E as meninas têm essa postura meio de liderança. Então, os problemas dos amigos vêm para elas. Tanto que no consultório aparece uma dificuldade de lidar com a quantidade de problema que chega para elas. E aí, naquele momento que... Exato, naquele momento que normalmente eu tiro... Para-raio de Exu. Exato, para-raio de Exu, isso aí. Com adolescente eu peço para a mãe sair e as duas
de uma maneira diferente, disseram. E eu entendi, assim, bem abertamente, porque elas estavam com uma dificuldade de lidar com o problema do outro. Porque como elas não tinham apoio em casa, mas elas tinham uma figura muito forte, quase de uma mãe, essa postura centrada, claro que dentro de uma infância, tá? Nenhuma das duas tem um problema de relacionamento, ou são pessoas tristes, ou que têm um padrão de adulto. Não, elas são crianças, mas elas têm, eu acho que um discernimento e uma segurança tão grande que as amigas que não encontram isso em algum lugar, vêm para elas. Descarregam tudo ali. E a mãe foi um ponto super importante, porque elas vão na mãe e pedem ajuda. Então, veja, gente, o quanto é importante a gente estar com o nosso para-raio, com o nosso radar, no nosso para-raio, nosso radar ligado, para identificar quando existe algum problema, não necessariamente com o nosso filho, mas que o outro traz o problema para o nosso filho, entendem? Sim, então é isso, não isolar necessariamente, mas você sinalizar. E essas mães foram conversar na escola como abordar o pai dessas crianças que tinham ideação suicida, uso de droga, sabe, drogadição. Então, assim, veja, são coisas sérias que podem levar a um evento como aconteceu com o seu filho, né, Ivani? Muito grave, tá? Então, isso que a gente quer dizer aqui. Tem que monitorar, tem que estar presente, tem que olhar, né? Então, assim, rede social, mensagem, tem que ficar de olho, gente. Não adianta, é chato, mas tem que dar um jeito de ir na confiança, mas de vez em quando dá uma batida policial ali. Fala, peraí, cara, dá aqui o celular que eu preciso olhar 5 minutos. Agora, quando chega na adolescência, Carol, aí a coisa vai ficar mais difícil ainda. Inclusive isso, de ficar vendo celular de adolescente, hein? Eita que eu... Ou senão faz igual o filme do Paulo Gustavo, que aí ele entrava, a mãe dele entrava na matinê com ele lá. Pra ver com quem ele estava se relacionando. Adolescente, ele gosta de correr mais risco, né? E aí? Tem aquele... A gente falou em alguns episódios sobre o uso do vapor, das outras coisas, que era para ganhar espaço, notoriedade, coisas que adolescente faz, né? Como um bom adolescente que fui, também tive esses momentos. E esse eu vou falar para você, Ivani, você pergunta assim, qual que é o seu maior medo, Gu, quando o João tiver mais velho? É justamente a idade da adolescência. Porque em casa o meu pai batia altas ideias comigo, usando um pouco do meu pedaço, né? O meu pai conversava muito, né? Ele usava cigarro desde novo, que na época dele era uma situação. Era frequente, né? Dentro do bairro da escola que eu estudava, o consumo de droga e a proximidade era muito estreita. Então, meu pai tinha essas conversas. Então, quando ele afinava a voz, assim, a gente parava e prestava atenção. E minha mãe cercava para ver se estava tudo dentro da condução. Então, era uma dupla educação ali. E quando eu penso no João e nos caminhos que podem ter, eu sempre fico pensando assim... o tão estreito que foi meu pai e o que não pode ser o meu, né? Porque o período que ele está lá na escola, o que está acontecendo? Né? Das 9 a meio-dia. O quanto ele está levando daquilo que a gente conversou das 8 até as 9, entendeu? Você tem que fazer uma aposta, Gu. Esse é o meu medo maior, assim. Por isso que eu tenho que conversar muito com ele. Mas o fato de ter a conversa das 8 às 9... você já sai na frente de muitos, Gu. Sim, isso eu acho que já é um diferencial. Essa conversa aí, não pense que tem, assim, abundância, não, viu? De jeito nenhum. Não, o fato de você estar muito próximo, ele encara você, ele te respeita, você para ele é um porto seguro. Sim. Então isso é muito importante. Inclusive, quando acontece, eu percebo também, a Carol deixa isso muito registrado. Eu faço o rolê da ida e da volta da escola, né? Adoro fazer isso. Sim. Acho muito importante. E quando ele faz alguma coisa errada na escola, ele já se abre comigo no carro, né? Sei. Pra ver se eu vou dar uma aliviada. Na minha época era vestir 2 calças de moletom, né? Eu já sabia que... Aí ele já chega abrindo, ele já chega contando, aí a gente vai conversando. Eu falo, cara, mas eu acho que a gente tem que chegar lá e contar. Né? Sim. Se a mamãe te colocou essas situações, eu acho que ela tá certa e a gente vai chegar e vai contar. Ele fala, mas isso e aquilo? Eu falo, então... Não tem problema, vamos contar a verdade. Eu acho que no final vai ser bom. Sim. Né? Isso é construção, né, Gu? E aí ele vai todo, assim, quando eu chego, ele já vai para baixo da perna, ele já vai cercando, mas o João também ele é bom que ele gosta de resolver. Então ele já chega, conta, e eu acho que a Carol fez isso super bem, porque ele mantém esse negócio que mesmo que ela não esteja lá naquele trajeto de 20 minutos, né, da escola, ela tá de alguma forma. Então eu acho que isso é legal. De alguma forma, quanto mais eu conseguir colocar isso, talvez na adolescência. Então, na adolescência as coisas mudam um pouco, né, Gustavo? Então, você pode falar porque melhor que a gente. Porque mesmo os amigos que eram assim, gostavam, sabe, às vezes a menina era, sei lá, meiga e tal, depois muda, né? Depois e você começa que tem a gostar de outra uma gestão remota, como é isso?
para saber quem está lá no Canadá e quem são as pessoas? Olha, vou dizer, tive muito medo. Sempre falei muito. Porque você pode estar num lugar que vape tudo bem, fumar não tem problema, maconha não tem erro. Consumo de álcool exacerbado no Canadá? É mais difícil comprar, né? Mas, assim, dá medo, né, Gustavo? Porque o Fernando mesmo falava, o pessoal fuma bastante. Isso estava, assim, no ensino médio. Falava, Fê, pega leve, hein, meu? Não vai entrar nessa. Né? E você não sabe, os caras estão fumando uns pendrive, assim, é muito doido. Exatamente. Exatamente. Então, eu sempre disse para ele, eu sempre tentei explicar o que dava isso, o que era ruim, sabe, né? Médico, né? Tem que falar. Então, o cara sempre ouviu bastante, né? Assim, eu acho que ele ganhou a sua confiança para poder viajar até antes dos 18, né? Exatamente, foi com 16 embora. Agora, sempre dá medo. Porque, assim, quando o Fernando tá com os amigos, sabe, sempre tende, né? Você fala, bota o Brian aí, bota o Brian no WhatsApp aí que eu quero ver o Brian. Você fala ou não? O Mohamed. O Mohamed, por exemplo, né? Caran, deixa eu ver quem é o Caran aí. Mohamed conheço, né? Então, também gosta de um álcool, né? Gosta de umas meninas, de um álcool, né? Alegre, feliz e tal, mas... né? Já dá Mas você já deu uma encarada via WhatsApp nele ou não? No Mohamed? Não, o Mohamed já viajou com a gente até. Então eu conheço bem ele, tá? Entendi. Por outro lado, é um menino que trabalha e tal, rala, entendeu? Já teve uma vida difícil de morar sozinho, muito novo, entendeu? Numa fase de adolescência, foi embora do país para não ir pro exército do Irã, entendeu? Sim. Então, são umas histórias de vida que também não são fáceis, né? E o Fernando viu isso também. Aprendeu, o menino ficou quase 4 anos longe da família dele, entendeu? Isso é doido, que é aquilo que eu falei, né? Ao mesmo tempo, você é mãe do Mohamed, quando tá ali conversando em situações que talvez o Fernando te abre e não abre pra ele. O Mohamed usou mais remédios do Fernando do que o Fernando. O Fernando tinha lá uma droga raia lá que ele levou, que eu mandei, entendeu? O Mohamed usava, vira e mexe, ele precisava de analgésico, é o Fernando que dava. Chegou ao ponto de nem usar mais o intermédio, já ia direto no seu WhatsApp. O Mohamed, por exemplo, bebeu pra caramba e foi parar no hospital, entendeu? Então teve muita coisa assim. E era amigo, mas o Fernando, assim, pelo menos nunca entrou nessa, tá? Entendi. Ele já tá com 20, né? Vai fazer 21 anos e tal. Mas outro dia aconteceu, que a gente ligou para ele e viu que ele não estava dentro de casa. Eu falei, onde você está, Fernando? Eu estou aqui no LCBO. Meu marido, que é uma casa de bebida. Isso? É lógico. Eu falei, LCBO é casa de bebida. Não, viemos comprar umas bebidas que a gente vai beber em casa. Oi? Falei, beber o quê? Mãe, eu não sou bêbado. Eu não sou... alcoólico anônimo. Eu não sou. Em português, falou isso pra você. Não. Pô, eu só vou beber um shot. De quê? Falei. Como assim um shot? Que história é essa, gente? De Josué Cuervo. Mas o que vocês estão comprando? O que vocês estão comprando aí? Ai, Fernando, pelo amor de Deus, Fê, pelo amor de Deus. Bem, se eu tô aqui, meu... Não... Mãe, calma. Eu não vou ficar bêbado. Bom, tá bom. Eu tenho 20 anos. Tá bom. Falei, ok. Aí, no dia seguinte, a gente ligou. E aí? Tá de ressaca? Aí os amigos em volta. Tá de ressaca. É assim que a gente fazia com as mães que pegavam no pé. Bom, enfim, não aconteceu nada. Mas a gente fica com medo, sim. Sempre. Eu acho que é só importante a gente lembrar do adolescente que existe um momento crítico. Então, um momento que, normalmente, o início do adolescente, os mais jovens, eles são mais propensos porque eles estão tentando se descobrir, se encaixar no grupo. E é nesse momento que você tem que ficar mais de olho. Né? Exatamente. Então, assim, é aquele... Primeiro, ele está mudando, então ele está perdendo as amizades, às vezes, porque às vezes o amigo amadureceu antes e foi para um caminho, tipo, não brinco mais de boneca, agora eu quero namorar e teu filho ainda não, ou vice-versa. E aí ele está mais vulnerável a achar um caminho. Então, você pode ajudar o seu filho a se reconhecer nessa multidão. Qual é o papel que ele desempenha? Então, se ele é popular, você pode ajudar ele a desempenhar essa atividade, essa habilidade social. Você pode ajudar, às vezes, por exemplo, como interagir com colegas mais velhos. Tudo isso é aprendizado. Ele vai trazer a situação para casa e você vai devolver um norte, uma forma dele
se posicionar, porque na hora que ele está inserido, mesmo que ele esteja na adolescência, ele já tem um padrão, um perfil. Ele não vai, ou mais dificilmente ele vai mudar a postura, porque ele já se identificou e já está incluído ali no grupo dele. Aí você vai ter que voltar a entender quem é esse grupo, quem é aquele cara, quem é o outro. Vocês entendem? Eu entendo, mas cara, por exemplo, o Davi hoje, o João, vai e volta uma agenda escrita o que aconteceu. Onde que eu quero chegar? Quando você está na adolescência, como fica o contato com o professor? Você pode manter. Você pode manter, mas é mais uma vez, você tem que respeitar o seu filho. Você não pode fazer seu filho um bobão. Certo? Entendi. Seu filho, senão você, aí que está a confiança. Tem que existir um limite de invasão. Então, você não pode ser aquela mãe invasiva que não dá autonomia e confiança para o seu filho. Senão seu filho vai falar, pô, não fiz nada para que ela não confie em mim. Aí também não dá, certo? E aí começa a fazer o proibido. Mas aí que mora a dificuldade. Você vai ter que confiar. E eu sempre falo isso com as meninas. Desde já. Quando vocês mentem para mim e quebram a confiança, acabou. Recentemente aconteceu. A Laura tem uma tendência a mentir mais do que a Maria. Característico, assim, a Maria fala tudo, e ela rebola, mas vem e fala. Laura não, a Laura tem uma capacidade de esconder que me preocupa. Aí outro dia ela fez uma coisa errada. Não, o Fernando também. Não, tô dizendo, Fernando também. Mas de verdade, Gu, assim, ela é meio até dissimulada. Eu falo, Laura, você não pode mentir pra mim. Eu descobri que ela tinha mentido uma coisa séria. Um combinado que a gente tinha feito, ela quebrou. O que eu fiz? Eu virei uma chata, Gu, na semana seguinte. Mamãe, eu já fiz minha lição, quero ver. Eu tô falando que eu fiz. Eu não confio em você, você mentiu pra mim. A mamãe, eu já tomei banho. Não, você vai tomar banho de novo. Deixa eu cheirar. Eu não vi que você tomou banho. Deixa então, assim, eu dificultei a vida dela ao extremo para ela entender que a confiança é uma coisa essencial. Então tem que ser uma coisa dos dois lados, entendeu, Gu? Por isso que as coisas mudam. Hoje vem a agenda porque o João está completamente dependendo da tua atitude para protegê-lo. Chega uma hora que o adolescente não mais. Então essas investidas eventuais de olhar no celular, de checar, você vai ver se o cara está mentindo ou não. Não está mentindo? Segue a confiança. Mentiu, você vai rever a tua postura e ver por que mentiu, o que mentiu, se ficou em risco, você entendeu? Acho que até por isso que ele teve a manha de abrir o WhatsApp lá na casa de bebidas. Senão ele poderia ter dito que não viu a sua ligação. Então Ou nem dizer que exatamente. Não, mas você ia ver, né? Assim que o plano de fundo são várias garrafas. Não, tem razão. Mas isso é legal. Aí. Ele teve a manha de abrir ali e de conversar com você, né? Não, poderia não ter respondido mesmo. Ou ter ido pro semáforo em frente e te atender da rua. Sim, poderia. Né? Mas assumiu. Isso foi bom. Isso aí. Você tem razão, Gustavo. Eu não tinha pensado nisso. Tá vendo? Aí. E cola de mim que você passa Você tá aí, tá mancomunado com o Fernando. É que eu sou um eterno adolescente, tô brincando. Aqui, assim, Carol, eu acho que a gente deixar, assim, em relação ao adolescente, eu acho que é a fase mais difícil mesmo. Com porque certeza. é a fase que você vai ser mais excluída dessa situação que você quer ficar junto, né? Então, você vai ser jogado meio de lado aí. Exato. Mas eu acho que, assim, tem que conhecer quem são as pessoas. Procurar levar, muitas vezes, para os rolês, né? Conhecer os pais, muitas vezes, desses adolescentes também, tá certo? Que é para você saber com quem que teu filho tá andando, porque senão não dá. Mas isso só até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, ou não? Em teoria, sim, né, Gu? Que você vai sempre, assim, enquanto seu filho mora na sua casa, e até a vida adulta. Minha mãe hoje, se eu falo... Ontem eu fui no show. Enquanto eu não cheguei em casa, ela soube que eu ia, ela falou, me manda uma mensagem na hora que você chegar. Ela, na verdade, já fica preocupada. E se você não mandar, ela não dorme? Ela fica acordando, ela vai dormir. Porque eu tenho minha casa, eu tenho minha vida. Mas é uma preocupação constante, é filho. Nunca deixa de ser filho. Eu perguntei isso porque quando eu fiz 18, parece que o mundo começa de novo. Porém, eu sinto falta de algumas coisas que aconteciam até 17 anos, 11 meses. Então, o que você falou do João, só dizendo, a gente tem uma geração diferente. A minha mãe também foi muito presente. Minha mãe conversava assim, de igual para igual. Eu tinha amigas que decidiram por fumar e contaram para minha mãe como lidar com essa situação antes de contar para os pais. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta. Então, é isso. Eu queria que as minhas filhas tivessem em mim o que eu tinha na minha mãe. Uma pessoa que dava limites. Minha mãe era muito brava, mas muito aberta. Então, eu tinha, por mais que eu tivesse medo de falar, eu nunca escondi, porque eu sabia que ali eu encontrava um apoio. Eu acho que esse é o caminho para o adolescente. Enxergar em você uma pessoa que tem limites, que dá limites, que impõe regras, mas que vai estar do lado do cara que se precisar de ajuda. Então, é essa pessoa que eu posso contar. Acho que esse é o exercício de todo dia. Então, eu, por exemplo, revi minha postura. Eu sou muito brava e eu percebi que as meninas estavam começando a ter medo de me contar as coisas. Isso é duro. Não é um caminho.
Você tem que rever. Isso então, é você tem que muito. continuar sendo firme, mas não a ponto do seu filho ter medo de você. Senão, não vai contar. E na adolescência, isso é muito perigoso. E na dupla em casa, como é que elas fazem com o pai? Porque também isso muda ou não? Como é que é com o Paulo e com você? Eu tô te perguntando tudo isso porque é justamente aí que dói o meu calo. É que, quando a molecada tiver mais velha. Na minha casa são 2 meninas, então assim, o que eu sinto, não que isso seja uma regra, tá? Elas têm mais entrada comigo, muito mais do que com o Flávio, tá? É uma tendência, ele trabalha mais também, assim, menos... E a gente centraliza muito a conversa, porque a minha família foi assim. Acho que foi um perfil que eu desenvolvi na minha casa, porque meu pai... A liderança da disseminação ali nessa questão das da regras conversa. É com você. E o fato das meninas. Então, assim, começa a conversinha de situações sociais que elas se sentem mais à vontade comigo. Mas não é uma regra. Eu tenho amiguinhas da Maria que o pai é super atuante. E não que o Flávio não seja, eu quero dizer. Eu acho que cada família tem que encontrar o seu caminho. Não, tem que ter eu alguém acho que seja referência. No meu caso, era mais comigo a coisa. É? Não, o Paulo também. É que assim, Gustavo, não dá para ser 2 iguais, entendeu? Um é mais bravo, o outro é mais suave. Você é o bad cop ou o good cop? Eu sou bad, claro, né? Eu sou bad. Agora, porque, Gustavo, não dá para ser nem 2 suaves e nem 2 hard. Não dá. Tem que ser, tem que ter o equilíbrio. E o Paulo era o suave, entendeu? Então aí o negócio ficava ruim, né? Se eu descobrisse qualquer coisa, ia ficar ruim, entendeu? Então, até hoje é um pouco assim, entendeu? Que eu cobro um pouco mais e tudo. Mas, assim, eu acho que agora, já ele estando maior, a gente vê que a coisa passou essa fase de turbulência, sabe? É uma fase de turbulência essa de adolescência. Total. E pré-adolescente também. Pré-adolescente é muito difícil. Ou seja... Aqui, assim, eu acho que o segredo é estar sempre muito junto. E essa história de amigos é muito importante que você fique ligado, porque essa turma, ela faz a cabeça das crianças. Sim. Não adianta. Você tem que estar junto e saber o que está acontecendo, entendeu? É isso. Basicamente é isso. Desde sempre, né, Ivani? Desde sempre. Indo mudando a tua postura. Tá acostumando a ficar junto, a entender quem são esses amigos, as crianças que estão rolando junto ali. É bom. Exato. Tá certo? Exatamente. É para não ser pego de surpresa por nenhuma pessoa que vai abrir sua geladeira. Mas também não precisa ser a mãe que vai na balada com todo mundo. Não. Tá bom. Nem é pra ser, Pelo amor né? de Deus, Nem é pra né, ser. gente? E mais do que isso, Gu, você Deus tem que me aprender, livre, tem que guarde. saber que mesmo na adolescência, a gente falou isso, da autonomia, mas você tem que dizer não. Se você identificou que tem um amigo de risco, você vai limitar o acesso, você não vai deixar dormir na casa do cara. É lógico. Você vai, porque você ainda está atuando, você está criando o seu filho. Isso que você perguntou, 18 anos está livre, mas antes de 18 anos, em teoria até depois, se você identifica que é um cara muito inadequado, você vai tentar proteger o seu filho. É lógico. Né? Então é isso. A ideia é isso que a Ivani falou. Invista tempo em conhecer os amigos dos seus filhos, incentivar boas amizades, ajudar o seu filho a se colocar no grupo. Se o seu filho é muito tímido e não se reconhece, você tem que ensinar para que ele ache um posicionamento. Quando o seu filho tem um posicionamento clássico, característico, bem seguro, é pouco provável que ele vá fazer grandes aventuras, porque ele já se entende ali, já tá incluído nesse grupo. Então, esse é o cuidado. Se você percebe seu filho, por isso no início da adolescência, ou numa vida nova, ou num momento novo, que ele ainda está muito perdido, é um momento de atenção, porque ele pode aceitar uma situação de risco para ser incluído, certo? Perfeito. É isso aí. Muito bem. Até o próximo episódio, lá no Instagram, para mais dúvidas, comentários e interação com a gente. @pediatracast. E no TikTok, para você ver a Ivani dançando com o filho dela, lá no Canadá. Então corre lá para você ver essa cena. Até quando? Até quando? Vou ter que ouvir. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.